articular, e é daí que veio o título que eu propus para este momento: O Respeito aos Mortos, de Antígona, que eu já delineei mais ou menos do que se trata, ao Brasil de hoje, que todos estamos, digamos assim, vivendo na pele. Eu resolvi começar, primeiro retomando 2 pequenos pontos da vez passada, que eu acho que é interessante colocar aqui, digamos assim, para início de conversa. Um é aquele momento em que eu falei da regra da livre associação e que articulei com a sobredeterminação. Quer dizer, a associação é um elemento sine qua non na psicanálise. A regra propriamente do analisante é falar. Falar o que lhe ocorre. Falar sem estar escolhendo e censurando os temas. Falar à medida que aquilo surge na sua mente. E às vezes ele diz, eu pensei numa coisa, mas parece que não tem nada a ver. Parece, mas sempre tem. Se você está falando de uma coisa e pensa em outra, algum vínculo, patente ou latente, existe entre essas 2 representações. E isso é a própria sobredeterminação que dispõe, digamos, que a coisa seja dessa maneira. A associação, propriamente, ela nunca é livre, realmente. Ela é sobredeterminada. Ela é sobredeterminada simbolicamente. Bom, eu me lembrei, e seria interessante colocar, que é um pensador por cujo pensamento eu tenho muita admiração, e foi muito constitutivo na minha própria formação. Eu gosto muito das premissas de que ele parte, embora não concorde muito com as conclusões, que é Thomas Hobbes. Ele já diz, no Leviatã, em 1651, a seguinte coisa. É no capítulo 3º, cujo título, notem, é Da Consequência ou Cadeia de Imaginação. Então, a cadeia, a consequência das imaginações. E para ele, imaginação e memória são a mesma coisa. Ele faz uma identificação entre imaginação e memória. E ele diz a seguinte coisa: quando o homem pensa, seja no que for, o pensamento seguinte não é tão fortuito quanto possa parecer. Não é qualquer pensamento que se segue indiferentemente a um pensamento. Olha que coisa notável. Quer dizer, na verdade, é como se fosse uma intuição, não é? Brilhante, de algo que seria formalizado na psicanálise séculos depois. Sim, é claro que eu não estou colocando Hobbes como um precursor da psicanálise, inclusive porque essa dimensão do que Freud chamou de inconsciente nem sequer está presente para ele. A base de sustentação dele é, digamos assim, sensorial, que ele diz que o que está junto na sensação depois volta junto na memória, ou seja, na imaginação, e isso aliado a uma espécie de mecanicismo, quer dizer, a cadeia de pensamento como um movimento. De toda maneira, é interessante observar que já na metade do século XVII, um filósofo dizia que quando alguém pensa, seja no que for, o pensamento seguinte não é tão fortuito quanto possa parecer. Então, esse é um ponto que eu quis destacar. Um outro ponto, porque a iluminação aqui está meio ruim, é também a seguinte coisa. Foi uma pergunta que foi feita, não sei se foi, não me lembro quem foi. Foi uma pergunta que foi feita
em relação a se só, só quem está em análise teria, digamos assim, uma espécie de articulação analítica ligada a um sonho ou coisa semelhante. E eu coloquei que, sim, embora não necessariamente no sentido formal. Ele não precisa estar durante a sessão de análise. Às vezes ele sai dali, de repente algo lhe ocorre, ele diz, eu me lembrei agora de tal coisa, vou levar para a minha análise. Só que eu me lembrei de algo que o próprio Freud destaca como, ele até diz, o mais interessante exemplo de interpretação de sonho que recebemos da antiguidade é quando ele fala de Aristânduro, intérprete dos sonhos de Alexandre Magno, que estava fazendo um cerco implacável à cidade de Tiro, que não se rendia, e Alexandre, numa noite, tem um sonho, ele sonha com um sátiro dançando. E Aristânduro, o intérprete de sonhos, toma a palavra e divide em duas, sátiros, ou seja, tua é Tiro. E disse, vai que você conquistará a cidade. Para os antigos, o sonho tinha essa função premonitória, digamos assim. Mas o interessante, o que Freud destaca, é ele tomar a palavra e dividir e fazer uma análise num sentido muito próximo do que um psicanalista faria hoje. Tanto que Freud coloca como uma interpretação exemplar. Uma interpretação, digamos assim, ao pé da letra. Uma interpretação no sentido literal. Então, eu quis começar fazendo essas duas articulações. Pois bem, já no fim da exposição passada, houve um determinado momento em que eu dizia que nós vivemos tempos obscurantismos e autoritários. Eu até fiz uma combinação desses dois termos, um obscurantismo autoritário e um autoritarismo obscurantista, que não está aí de hoje, mas que se acentuou muito com a atual política, porque, afinal de contas, isso chegou ao poder. Esse autoritarismo obscurantista está no poder. E eu coloquei que se tem aí uma espécie de triunfo da ignorância. Uma espécie de triunfo da ignorância. É uma ignorância que eu disse que é militante, uma ignorância exibida, uma ignorância terraplanista, propriamente dito, porque é um exemplo, assim, brilhante dessa ignorância, este terraplanismo que vai convocar concepções pré-galileanas, inclusive. E, segundo Lacan, uma das paixões do ser é a ignorância. O amor, o ódio e a ignorância. Então, essa ignorância que se afirma como tal, que é negadora da ciência, da universidade, do pensamento, que eu até coloquei que não se trata de um pensamento que se opõe a outro pensamento,